Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Divulgado há algum tempo e que ganhou mais amplitude nos últimos dias, de que o tomógrafo do Hospital Ouro Branco corre o risco de parar a qualquer momento. E é por isso que está comigo hoje o diretor executivo do Hospital Ouro Branco, José Paulinho Brandt. Bom dia, Paulinho, tudo bem? Bom dia, Bruna, e um bom dia especial aos nossos ouvintes. Paulinho, conta pra gente o que é um tomógrafo e qual é o problema que essa máquina aqui do hospital está apresentando. Sim, tomógrafo é um aparelho que é usado em imagens. E como ele é de alta precisão, então ele faz exames muito melhores que um raio-x, um ecógrafo, esse tipo de equipamento. O tomógrafo no hospital, ele é disparado um dos exames mais utilizados quando o paciente entra, quando o paciente acessa o hospital por alguma necessidade. Um acidente, alguma doença. Geralmente os médicos, para ter mais certeza do diagnóstico, eles de início indicam fazer uma tomografia, por ela ser muito mais precisa e legível para o médico poder então diagnosticar corretamente o que o paciente tem e em seguida poder tratá-lo da melhor maneira possível. E nós, o Hospital Ouro Branco, só tem um tomógrafo e ele foi comprado em 2018, então ele está indo para o seu 6º ano de uso. E um tomógrafo, para o ouvinte, importante saber, ele deprecia 20% ao ano. Então, um tomógrafo, em média, tem vida útil de 5 anos. E se eu traduzir isso para exames, para imagens, para cortes, eles fazem em média 1 milhão, Bruna e ouvintes, de cortes e imagens. Nosso está, nesse momento, com 976 mil. Então, ele está assim... Como o hospital faz em média 13 mil cortes por mês, então nós imaginamos que ele no máximo viverá ainda por mais 2 meses, infelizmente. Além desse problema de vida útil de um tubo, digamos assim, em outro momento ele também já teve um probleminha e teve que ser parado, vamos dizer assim, foi para manutenção por um tempo. Sim, ficamos muito preocupados, achamos que o tubo já teria queimado, mas felizmente foi o HD. Que depois de uma visita de um técnico de São Paulo, veio aqui nos visitar na semana passada, quinta-feira, quarta, ele conseguiu então consertar esse HD e nós retomamos a agenda dos exames da tomografia. Mas o tubo do tomógrafo, que é o coração do aparelho, Bruna e ouvintes, ele precisa ser trocado. E se nós conseguirmos trocar o tubo, ele vai tranquilamente nos atender nos próximos 5 anos. Porque o aparelho em si, ele aguenta muito tempo. Só que o tubo tem sua vida útil de 1 milhão de cortes e imagens. E nesse momento estamos em busca de parceria, de recursos do Estado, para podermos trocar, para podermos comprar um novo. Falando dessa troca, essa manutenção, como é que funciona? Dá para só trocar a peça, mas obviamente isso tudo influencia em custos, né? Sim, importante. Hoje, um tubo de tomógrafo, essa aquisição é dolarizada, então a gente paga em dólar. E o dólar está com preço bastante elevado. Então hoje, assim, nós teremos um custo, se nós comprarmos desse tubo, em torno de 580 mil reais. Essa aquisição é bastante rápida e como você falou, Bruna, é uma simples troca. Tu tira o tubo que está lá, o coração do tomógrafo, e coloca simplesmente um novo coração. E rapidamente nós vamos conseguir restabelecer o fluxo normal de atendimentos no exame de tomografia. Mas é um valor alto que, acredito, não estava previsto aí no orçamento do hospital também. Sim e não, Bruna. Um tomógrafo, ele tem sinaleiras. Ele começa a te mostrar quando que o tubo começa a entrar na sua fase final. Ele nos mostrou isso já praticamente 1 ano e alguns meses atrás, ele começou a nos mostrar esses sinais. A partir desse momento, Bruna e ouvintes, nós começamos a trabalhar em ter apoios. E o nosso foco foi, primeiramente, bem sucedido, foi envolver o grupo dos 7 prefeitos aqui da nossa região, o G7, visto que o hospital atende hoje, nós somos referência para 37 municípios, e os 5 aqui da nossa volta para atendimento SAMU diretamente. Então, todos os acidentados hoje, o SAMU, a porta de entrada, é no Hospital Ouro Branco. E o primeiro exame que eles praticamente fazem é uma tomografia.
Então nós fomos em busca de apoio, primeiro no G7. O prefeito Celso era o prefeito, o presidente até o ano passado, agora é prefeita Vânia. Eles nos apoiaram muito bem. Depois fomos para a 16ª pedir apoio deles, também nos apoiaram, 16ª Coordenadoria Regional de Saúde de Lajeado, nos apoiaram prontamente. Depois fomos no COSEMS, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui da região, também se unem, tem reuniões, nos apoiaram e nos aprovaram. Passamos no COI municipal também aqui na nossa região. Passamos o assunto no Conselho Municipal de Saúde aqui de Teutônia, também foi aprovado, até chegarmos a Porto Alegre, porque o nosso objetivo era chegar na Secretaria Estadual de Saúde, secretária Arita Bergman. Chegamos lá e conseguimos fazer um protocolo, abrir uma proa em março do ano passado. E ficamos muito felizes em ter esse progresso e termos tido esse apoio de tantos órgãos da saúde aqui da nossa região. Infelizmente, também no ano passado, depois de termos reuniões com o G7 lá com a secretária Arita, em novembro tivemos uma triste notícia que a nossa proa, o nosso protocolo foi fechado. Simplesmente fechado, sem nenhuma explicação para o hospital se o tubo ainda era necessário, se tinha sido resolvido de alguma outra forma. Simplesmente a proa foi encerrada em novembro do ano passado. Por isso que agora, em janeiro e fevereiro, nós estamos de novo começando essa saga. É uma verdadeira via sacra, porque até tu chegar no estado, o hospital tem que ter apoios desses órgãos que eu já citei, G7, 16ª, COSEMS, Conselho Municipal de Saúde e muitos outros, para podermos então pleitear essa demanda, esse recurso estadual para usar num tomógrafo aqui no nosso hospital de Teutônia região, que atende 37 municípios, não repito isso, que fazem em média 600 tomografias mês, e dessas 600, mais ou menos 80, 85 são SUS. São pacientes que são atendidos e o ouvinte já sabe, porque é um assunto recorrente, que a tabela SUS está há muitos anos desatualizada, defasada no seu preço. Paulinho, eu acho que esse é um assunto que eu vou pedir para você abordar um pouquinho mais referente à tabela SUS, porque a gente recebe as participações dos ouvintes aqui e tem uma participante que faz a simulação do tomógrafo quando você compra um carro, de que você credencia o carro para fazer transporte, você também sabe que tem que abastecer combustível para o carro funcionar, ou você também precisa calcular aí o valor do frete, ou quanto você acha que vai ganhar, tudo isso calculando aí combustível. Ela fez a simulação entre o tomógrafo e um carro, circulando aí, digamos, como um táxi, como algum veículo de aplicativo. Mas, quando a gente faz esse tipo de serviço, a gente calcula o preço. Nessa questão do tomógrafo, o SUS, vocês não podem alterar o preço. Exato, Bruna. A tabela SUS é o governo que define. Uma tomografia tem vários tipos, né? Tem a normal, que não usa contraste. Geralmente crânio, tórax são as mais comuns. O SUS paga entre 50, 80, 90 reais o exame. E esse preço já vem, no mínimo, Bruna, há 10, 12, 15 anos se mantendo. Só durante a pandemia nós tivemos uma inflação da saúde, uma inflação dos insumos. O médico da emergência, que cobrava 90 reais a hora, durante a pandemia, os 2 anos foi de 90 para 125, para 135, para alguns 145. Então imagina, Bruna, só a hora médica. Os insumos, tem muita tomografia que precisa de contraste. Contraste é um outro líquido que a gente coloca no paciente, que ainda aumenta mais ainda a precisão desse exame. O contraste, além de ter escassez no mercado mundial, que foi um outro problema que nós tivemos durante os últimos 2 anos. Que conversamos aqui também com o Foi conversado aqui, bem lembrado, Bruna. O contraste, simplesmente, além de ter escassez, quando voltou ao mercado, voltou com preço muito acima do normal. E esse preço não volta mais a seu patamar antes da pandemia. Em contrapartida, a tabela SUS mantém o mesmo preço. Então, o que é difícil manter um hospital que faz muito SUS, que nem o nosso hospital faz ainda mais de 80% SUS atendimentos. Nós temos complementos, sim, dos prefeitos, das prefeituras, isso é importante, isso ajuda, mas não resolve. Nós temos também verbas parlamentares, isso ajuda, mas não resolve, porque
o teu custo de manter o hospital. Insumos, para o ouvinte, talvez não faça uma ideia tão clara, insumos no hospital representam 48% do custo. Mas a mão de obra representa em torno de 37%, 40%. Mão de obra, eu digo, enfermeiras, técnicos, farmacêuticos, todas as tuas equipes que precisam para manter um hospital operando. Então, nós temos dois grupos de custos que nós temos, muitas vezes, pouca gestão em cima direta, porque o insumo, ele aumenta, ele é hoje globalizado, muitos vêm de outros países, é dolarizado, então ele aumenta exponencialmente. A mão de obra também tem-se uma inflação da saúde, com novos pisos, inclusive da enfermagem, que são muito justos, mas elas oneram ainda mais a folha de pagamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que manter um tomógrafo operando no hospital, que faz muito SUS, é cada vez um desafio maior em função dos insumos. Quando chega na hora de trocar o tubo, daí que a gente sente que tu fez 1 milhão de atendimentos, de exames, e tu não tem no caixa aquele valor que aquilo gerou e sobrou depois de pagar teus custos. Porque, infelizmente, num exame que tu recebe R$80, R$90, R$110, não paga o teu custo de toda a equipe envolvida do hospital e tudo que tu usa de insumos. E me corrija se eu estiver errada, mas o tomógrafo foi um dos principais equipamentos usados na pandemia e, claro, muito pelo SUS. Sim, exatamente. Na pandemia, eu não tenho dúvida de afirmar, Bruna, que um exame de tomografia bem feito salvou muitas vidas aqui na nossa região. Porque ele foi determinante para algumas pessoas serem tratadas naquele dia já com alguma insistência maior dos médicos, com algum cuidado, alguma internação melhor. Inclusive, algumas pessoas foram entubadas mediante um exame que te mostrava claramente o estado da paciente. Então, ele foi determinante, Bruna, em salvar vidas ou ter mais óbitos na nossa região durante 2 anos de pandemia. Bom, Paulinho, falando em possíveis soluções para essa situação, afinal, esse é o único equipamento que nós temos no hospital. Só existe um. Sim, infelizmente, temos só um tomógrafo. O ideal sempre é ter 2. É normal em qualquer empresa, em qualquer hospital. Estamos agora empenhados com prefeitos novamente, com políticos, deputados e principalmente com a nossa secretária Rita Bergman. Nós queremos marcar um próximo encontro, em breve agora, para nós novamente tratar sobre esse assunto e ver o que o Estado, nesse momento, pode nos antecipar de recurso, pode nos custear, ou total ou parcial, a compra imediata de um tubo de tomógrafo. Me pergunta também, Bruna, o pessoal me pergunta, a própria secretária me pergunta, Paulinho, só tem essa alternativa? Não, tem outras. Outras é tu terceirizar todo o serviço. Quando saiu nossa reportagem na mídia, semana passada, já teve gente me ligando, Paulinho, vocês querem terceirizar o serviço? Só que a imagem bem trabalhada, esse setor de imagem, ele ainda, se é bem trabalhado, ele é melhor, o seu hospital é o dono do processo. Ele pode fazer uma gestão mais direta e ainda esse negócio pode gerar alguma margem melhor à medida que tu consegue ter complementos das prefeituras, atender também particular e convênios. Entretanto, nós não descartamos também a possibilidade de, daqui a pouco, terceirizar. Um investidor viria, certamente, iria colocar aqui novos equipamentos, mas para o hospital talvez não seja a melhor solução. Nós queremos insistir em nós mantermos no nosso hospital esse negócio com gestão própria e termos os nossos equipamentos. Com certeza, ainda para nós, é uma estratégia mais viável e mais confiável. E é uma corrida contra o tempo, afinal nós falamos aí uma vida útil de em média 2 meses ainda. Sim, porque ele está entrando no seu 6º ano, né? Ele está chegando, Bruna, infelizmente, a 1 milhão de cortes de exames, de imagens. E interessante, o técnico, quando veio semana passada aqui no nosso hospital, o técnico é de São Paulo, ele disse, Paulinho, um fato interessante, eu atendi uma demanda lá de Caxias, na Serra, e lá o tomógrafo parou com 1 milhão e 6 cortes. Então essa informação de, fazem mais ou menos 1 milhão, ela é de mercado mesmo, ela é de um histórico de uso desse tipo de equipamento.
eles fazem em média 1 milhão de cortes de exames. E nós não podemos negar essa informação, porque ele mostra no visor, o equipamento tem um visor que mostra a quantidade que ele fez. Então é ignorar uma realidade. Então eu preciso dizer que a vida útil dele talvez seja no máximo 2 meses, se tudo der certo. Bom, então agora a busca por uma reunião com a secretária Rita para que a gente consiga abrir essa proa novamente, para não ter que começar todo o processo de conversação com outros órgãos até chegar lá. Perfeito, Bruna. Como o nosso tempo está escasseando, nós não temos tempo de fazer todo aquele calvário, né? G7, 16ª, COSEMS, Conselho Municipal de Saúde, porque isso nós já fizemos. Nós vamos sim conversar com a secretária Rita Bergman, que ela reabra aquela proa que nós já tínhamos aberto no ano passado, em março. Então, daqui em março, agora desse ano, vai fazer 1 ano que nós estamos aguardando algum retorno do Estado, se ele ao menos diga, então, que ele vai ou não nos ajudar. Porque se ele der uma resposta negativa, ao menos, Bruna, nós, hospital, a população, sabe que o Estado não vai nos ajudar nessa demanda. E eu tenho que descartar, então, essa alternativa e não mais gastar o meu tempo, minha energia, em cima de uma estratégia que eu já tenho, não. Eu tenho que, então, acionar plano B, plano C, que são outras estratégias de negociação. Claro que este é o plano A, mas vocês já têm em mente algum plano B, algum plano C? Vocês já estão pensando nisso? Afinal, o governo, pelo visto, está se enrolando. Sim, talvez, Bruna, esse aspecto de ter fechado a proa pode ter relação com porque teve eleições também ano passado, teve troca de governador, foi reeleito sim, mas em novembro ninguém talvez sabia ao certo se o secretariado ia permanecer o mesmo. Talvez foi um processo normal. Eu imagino, sou ainda otimista, que aquilo fez parte da troca do governo, que nós consigamos sim com a secretária Rita reabrir essa proa. Mas o plano B e o plano C, sim, é ver parcerias, é ver mercado, é visitar alguns políticos mais influentes da região, para ver no governo federal também se nós temos alguma perspectiva de ter algum recurso no curto prazo, quase imediato, ou termos alguma locação de algum equipamento, porque, Bruna, durante essa semana que o tomógrafo ficou parado por causa do HD, que nós achamos que era já precocemente o tubo, nós tivemos que mandar pacientes para outros hospitais. Então isso foi muito ruim para o pessoal que acionava nosso hospital. Na hora de fazer a tomografia, não, você tem que ir para Arroio do Meio, porque Arroio do Meio é o nosso plano B. Quando aqui algum equipamento falha, nós temos já um contrato pré-aprovado com Arroio do Meio, ou Estrela, para eles nos atenderem. Então isso é muito ruim, assim, ter que mandar um paciente que acessa nosso hospital aqui em Teutônia para Arroio do Meio. Então é ruim para o paciente e para o diagnóstico dele também. Mas é um exemplo de ajuda entre as instituições aqui da nossa região. Os hospitais se ajudam muito, eu diria, Bruna, que diariamente, porque é uma questão de salvar uma vida, né? Ontem mesmo nós tivemos até de noite com a HBB aqui, agradeço o Cristiano, diretor do Hospital Bruno Born, um paciente grave, aqui internado no Ouro Branco, que foi de noite ainda transferido para o Hospital Bruno Born para salvar vidas. Então, nesse aspecto, eu tenho sempre muito a agradecer e a elogiar os demais diretores, que são meus colegas, que essa parceria boa que se tem na hora da dificuldade. Paulinho, fugindo um pouquinho do assunto do tomógrafo, como estão as referências do hospital? Sim, boa, Bruna. Nós ganhamos então, no final do ano passado de volta a vascular, que é importante para a nossa região, né? A vascular tem todo mês 30 cirurgias e 240 consultas. Então é uma demanda que, quando tu é referenciado pelo Estado, tu ganha um incentivo, um valor todo mês, mas tu tem que cumprir uma meta. Na vascular vou repetir, 30 cirurgias mês e 240 consultas. Então isso é muita gente atendida. E também nós tínhamos pleiteado ano passado, Bruna, a referência em dermatologia. E nós recebemos ela também, foi para nós importante. Abrimos a agenda dia 17 de janeiro esse ano. E daí eu peço à população que cuide da sua agenda. Só para uma informação, Bruna, na primeira semana que nós abrimos dermatologia, que tem muita demanda reprimida, da agenda de 100% vieram 60%. 40% das pessoas que estavam na fila não vieram na sua consulta, né? Claro que elas podem ter N motivos, férias, viagens, praia, sei lá o que, mas eu só peço, aproveito esse canal de comunicação,
que as pessoas aproveitem a sua consulta aí, porque nós temos lá naquele dia, naquela hora, os médicos, a enfermeira, a estrutura aguardando aquelas cirurgias, aquelas consultas, porque estão programadas, né, diariamente, e nós temos que cumprir a meta. É ruim daqui a meio ano, um ano, quando o Estado vai aferir nosso desempenho, daí o Hospital Ouro Branco tem que justificar porque não atingiu a meta. Mas o motivo é que o paciente não vem, não avisa e nem reagenda. Então isso é muito ruim para o nosso sistema de saúde, gera ineficiência. Alguém acabou tirando o lugar de alguém que queria muito ser atendido, porque é uma fila de espera, é ordem cronológica, e essa pessoa não veio e a outra não pôde nem ser atendida. Paulinho, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais e aproveitando, mande um abraço, leve o nosso abraço para toda a equipe do hospital. Obrigado, Bruna, pela parceria, pela gentileza e peço à população que nos ajudem. O hospital ele é uma referência para muitas pessoas, para 37 municípios e o hospital ainda atende mais de 80% SUS. Mesmo as prefeituras complementando recursos que são essenciais para a nossa sobrevivência, mas a conta no final do mês muitas vezes não fecha. Então, nos ajudem, participem, façam suas doações, falem do hospital para os seus políticos, para os seus vereadores, porque essa nossa articulação com a comunidade, ela é essencial para nós crescermos, porque nós queremos sim trazer, Bruna, para a Teutônia e região, novas referências, alta complexidade e logo mais UTI. Então nós precisamos de fato de apoio das nossas lideranças, da nossa comunidade, dos nossos políticos. Obrigado e uma boa semana a todos. Muito obrigada, uma boa semana.